Oi, pessoal! Mais uma live da série Pelas Vidas de São Paulo começando. Hoje, a nossa convidada, super especial também, é ex-senadora da República, ex-prefeita de São Paulo, a mais bem avaliada da história, psicanalista, sexóloga, Marta Suplicy, dispensa apresentações. Então, estou muito ansiosa para ouvir a Marta. Assim, quando você pensa em política e você, assim como eu, mora em São Paulo, viveu em São Paulo, nasceu em São Paulo, não tem como a gente não pensar no nome da Marta, né? Então vai ser muito especial. Acho que eu vi um pouco da experiência dela e das expectativas também que ela tem para o futuro, né? Opa. Oi, Oi, Marta, tudo tudo bem? ótimo. Você, Malu? Marta, querida, queria começar te agradecendo muito por topar participar dessa live, por trocar essa ideia com a gente. Queria aproveitar e fazer uma introduçãozinha. Já estava introduzindo sobre você, que dispensa apresentações, mas eu fiz a introduçãozinha antes de você chegar. E que essa live é a quarta de uma série que eu estou promovendo, de um projeto que eu me orgulho muito de fazer parte, que chama Pelas Vidas de São Paulo. É um manifesto que tem o objetivo de engajar a sociedade civil e mobilizar políticos para que a gente consiga priorizar nos próximos anos o combate efetivo às desigualdades aqui na cidade de São Paulo. E como eu sei que você manja muito desse assunto, vamos logo começar que essa conversa vai render boas ideias para ações. E Marta, eu queria começar te fazendo uma pergunta um pouco mais pessoal e que também tem a ver com o tema que a gente vai discutir hoje, que é educação, mobilidade e desigualdades. Tá. Quando você ouve essa palavra, que é um palavrão que pode significar muita coisa, desigualdades, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que as desigualdades, as distâncias e as diferenças de São Paulo marcaram a sua trajetória de vida. Eu acho que foram. Eu acho que os bandeiras de vida minha foram os excluídos, que tem a ver com a desigualdade. Aí são diferentes tipos de desigualdade, diferentes tipos de, de eu diria, de preconceitos de um lado, de pobreza de outro e de falta de oportunidade de outro. E em todos os lugares onde eu estive presente, politicamente, deputada federal, eu fiz as cotas. Depois fui prefeita, fiz muita coisa em relação à desigualdade, começando do CELS, que foi um impacto muito grande de combate à desigualdade, porque as crianças, pela primeira vez da periferia, muito, muito pobre, tiveram uma possibilidade de ver uma janela diferente do que a janela de panorama que eles tinham de vida e pensar que a vida podia ser outra coisa. Então, isso foi. E também no impacto de autoestima, né? Nunca vou esquecer uma menininha que um dia chegou para mim e falou: prefeita, eu agora eu não digo mais que eu moro na favela X, agora eu digo que eu sou aluna do céu e moro do lado do céu. Então, para ela, aquilo já era uma mudança, porque você, na prefeitura, é muito difícil você conseguir, numa cidade do tamanho de São Paulo, extinguir o problema de habitação, zerar o problema de habitação. Por mais que você trabalhe e faça milhares de coisas em relação à habitação, mas você tem a capacidade de tirar a favela de dentro da criança. É um primeiro momento. E o céu fez muito isso, né? Então, eu acredito que eu tive sempre essa preocupação. No Ministério do Turismo também foi uma preocupação com os excluídos, fazendo viagem a mais, melhor idade para as pessoas idosas, entrando no crédito consignado, que nunca tinha sido dado para viagens de crédito consignado. Então, as pessoas mais carentes que tinham uma economiazinha podiam visitavam muito a sua cidade de origem, geralmente era no Nordeste. Então, sempre tive. Na cultura, então, nem se fala o que deu para fazer muita coisa para quilombola, para a comunidade negra, para projetos de economia criativa, para ajudar. Bom, mil coisas. O Ministério da Cultura é um instrumento fantástico. Pena que está do jeito que está, mas é um instrumento fantástico. Mas, então, você falou, mas de tudo para contribuir para a diminuição da desigualdade, até é bom trocar uma ideia com você, porque eu sei que você é um ativista nisso e tem pensado muito sobre isso também. Você pode agir em diferentes áreas, né?
Mas eu acho que a grande área, o grande caminho, não tenho nenhuma dúvida, é através da educação. É a forma mais correta, mais inteira de você dar oportunidade para alguém que não teria essa oportunidade de poder ter uma vida com uma qualidade melhor, uma cidadania mais plena. Mas também, hoje nós temos, e graças a Deus isso está acontecendo com muita força, um protagonismo da comunidade negra trazendo à baila o racismo estrutural. E que nós temos que pensar sobre isso também. Não só pensar, tem que ter ações mais incisivas, não só de cotas, mas também de creches, de estímulos, porque um aprendizado não é só quando você entra no fundamental e nada disso. Aquela criança já entra com uma defasagem dos primeiros anos de vida. Então, as creches têm que ser muito bem aparelhadas, tem que ter um investimento no professor na área de estímulo, principalmente para as crianças, né? De alimentação muito forte também. Tem toda uma série de precauções, principalmente para as classes mais carentes, onde estão realmente as pessoas negras, onde vão sofrer a vida inteira depois esse racismo que vem de infinitas outras formas, que eu estou gostando muito de ver a juventude, principalmente essa geração, que é a tua geração, com um protagonismo maravilhoso. E são as mulheres que estão, hein? São as mulheres. Estou adorando de ver. Perfeito, Marta. Não, eu concordo com tudo que você falou. Não tem como a gente falar em reduzir desigualdades sem olhar para a educação e sem olhar para o racismo estrutural. E a minha segunda pergunta, aproveitar que você já tocou nesse assunto, é sobre os céus. Você é uma das prefeitas, a prefeita, na verdade, mais bem avaliada da história de São Paulo. E eu, como estudante de ciência política, sei que o paulistano normalmente tende a odiar os prefeitos deles. Por isso que é tão difícil um prefeito se reeleger nessa cidade. Mas eu falo, gente, tinha que ser uma mulher mesmo, né, para conquistar essa glória. E eu tenho certeza que uma das principais políticas que te colocaram nesse lugar hoje foram os CELs, que para quem não sabe, CEL significa, né, a abreviação de Centros Educacionais Unificados, que na verdade são centros de promoção de educação, de cultura, de lazer, de democracia, de igualdade nas regiões periféricas de São Paulo. E Marta, eu estou muito ansiosa para te fazer essa pergunta, porque eu queria saber da onde veio a inspiração para criar os CELs, porque eu sei que não foi uma briga fácil que você teve que comprar. Então, queria que você contasse de onde veio a inspiração, quais foram os principais desafios, o que você teve que enfrentar aqui para conseguir implementá-los, e também uma avaliação sua dessa política pública dos CELs ao longo de todos esses anos, né? Da sua gestão até hoje, como você avalia que eles evoluíram. É muito longa essa história, e muito antes de mim. Anísio Teixeira já propunha uma educação integrada. Brizola fez também o CIEPS no Rio de Janeiro, que foi uma coisa muito bacana também, que depois acabou sendo um pouco abandonado, mas foi um modelo naquela época. A gestão da Luísa Erundina pensou em fazer também CELS, inclusive quando a ideia dos CELS apareceram, veio muito pela pobreza que eu via, que me tocava, e eu achava que tinha que ter alguma coisa muito contundente para quebrar a tradição da pobreza, que se não tivesse uma educação de outro nível não daria certo, e que não era uma educação só com boa matemática, geografia e história. Tinha que ter uma mudança para aquela criança poder enxergar outro mundo, para ter aspirações além de, na época, era ser paquita, ou ser jogador de futebol, nada contra, mas era o que ela via na televisão que podia ser, né? E que as crianças tinham que ter outra possibilidade. E isso você só dá com uma educação integrada, cultural, né? E esportiva. Eram os dois aspectos muito, muito impactantes, né? E então a área cultural foi muito valorizada. As pessoas, na pesquisa que a gente fez no começo, 100% nunca tinha entrado no teatro e 80% nunca tinha entrado no cinema, conheciam televisão. Tanto é que tinha coisas esdrúxulas. Por exemplo, quando a primeira maquete de Céu foi apresentada em alguns dos lugares onde ia ser construído, a gente chamava a população para dizer o que eles achavam. Aí eles diziam assim,
Mas a gente não gosta disso, porque o céu, o palco, era um palco de arena, que é aquele palco redondo, né? E eu falava, mas por que eles não gostam desse palco? Me parece interessante, porque os primitivos teatros eram assim, né? Aí a secretária falou, bom, eu vou ver. Eu falei, não, veja o que está errado no que a gente está propondo, que é isso que interessa. Aí ela voltou e falou, Marta, você não sabe o que está. Eles acham que é teatro de pobre. Tem que ser teatro. Eles querem teatro de rico. Porque se vai fazer uma coisa bonita. Eu falei, como é teatro de rico? Eu perguntei, é palco, cortina e cadeira estofada. Eu falei, Cida, palco, cortina e cadeira estofada, vamos fazer tudo. Eu falei, mas não dá, mas a gente não tem. Olha, acho que era 52 milhões na época, era uma fábula completamente fora da casinha o que ia custar isso. Eu falei, você não está entendendo qual é a proposta. A proposta, eles têm que sentir que é o melhor, e é deles, e é o melhor, e vão cuidar para burro disso. Agora, é o melhor, porque eles têm que ter o melhor. E aí, aquelas coisas de mulher que eles diziam que eu era detalhista, porque chegava o ladrilhinho, tinha que ser não sei qual. Mas olha, valeu, porque o céu ele é cuidado, as pessoas cuidam dele como se fosse, mesmo a gente hoje criticando isso ou aquilo, ou não está no padrão Y ou Z, e foi muito alternado esses anos todos, realmente virou uma bandeira na questão, nessa questão de posicionamento da pessoa com a vida e com a possibilidade de estudar numa escola. E aí deu um ódio daquela população que vivia do lado daquela periferia brava ali, a população que era de baixa renda, mas que brigava muito para conseguir aqueles pais colocar uma criança numa escola particular que eles achavam que seria boa. De repente, a escola que eles punham era muito pior do que o céu. E eles falavam, aqueles vagabundos que ficam lá na favela, que tem aquela coisa maravilhosa, e a gente. E os ricos diziam, a classe média também dizia a mesma coisa. E os ricos diziam assim, vai dar para pobre, piscina, 3 piscinas. Mas o que é isso? Vai estragar tudo, vai acabar. Então não tinha aplauso de canto algum, só tinha pau. E com os vereadores foi difícil. Até os 2 vereadores mais ligados à educação do meu partido na época, eles foram contra, brigavam para conseguir. Eu tive que aumentar o mínimo dado para a educação para 32% na cidade de São Paulo, porque aquele dinheiro era um absurdo, só podia ser gasto em salário, ou construção ou manutenção de escola. E eu te falava que a ideia era completamente outra, que daria para usar. Aí foi para 32%, e aí eu fiz a festa, uniforme, material escolar, foi tudo. Tem que lembrar que era uma carência, mais ou menos como a de agora, mas tinha uma inflação muito alta. E aí as professoras diziam, olha, as crianças não vêm na escola se chove 3 dias seguidos. Não tem roupa, não seca. Esse era o nível. Então, ali era um aprendizado diário. E a educação tinha o recurso para poder fazer esse investimento e este resultado para as crianças. Então, eu acho que foi um programa. Não teve até hoje, não tem um dia que eu entro no céu e que eu não saio chorando, porque é uma coisa muito boa poder ter feito e ser copiado no Brasil inteiro. Quando eu fui ministra da Cultura, nós fizemos um projeto para 350 céus no Brasil, que não tinham a parte de educação formal, só tinha a parte de cultura e esporte, né? Mas chamava céu. E eu cheguei a inaugurar, acho que uns 120, alguma coisa assim. Até na terra dos Yanomamis a gente inaugurou o céu, para realmente poder ter uma preservação da cultura local, né? Faziam pesquisa com a cultura local, tinha as aulas da cultura local, foi muito legal. Isso tem que incluir, porque a educação que inclui a cultura, principalmente, ela é muito inclusiva, né? E você que tem falado tanto de desigualdade social como bandeira, o que você pensa que precisaria ser feito em São Paulo para melhorar a desigualdade social?
Então, Marta, é aquilo, né? Desigualdade é uma palavrona que às vezes as pessoas é uma coisa muito etérea e a gente tem que tentar trazer para o real. E eu sempre começo essa série de lives perguntando o que a pessoa entende como desigualdade, como isso marcou a vida dela. E você trouxe questões muito fortes, assim, é lutar pelos excluídos, é investir em educação, é combater o racismo, é ser uma aliada para essa causa. E eu acredito muito nisso. E o nosso projeto hoje, pensando em São Paulo, a gente tem 4 metas e essas metas a gente construiu ouvindo especialistas, mas também ouvindo os nossos voluntários. A gente tem 15 projetos sociais que fazem parte do manifesto hoje, 1.000 pessoas que estão por detrás, que assinaram, que estão ajudando a divulgar, e 300 voluntários ativos, tipo, panfletando online, mandando para a galera e sempre colaborando e ajudando a melhorar. E as metas, na verdade, elas estão baseadas em 3 pilares. Um, que é uma questão da gente pensar uma renda básica, uma renda extra municipal. E a gente pegou exemplos de Maricá, de Santo Antônio do Pinhal, exemplos nacionais. O maior projeto de renda mínima do Eduardo foi feito na cidade de São Paulo, quando eu era prefeita. Chegou a ser quase 12% da população. Foi muito forte. Depois ele conseguiu fazer em Santo Antônio do Pinhal, mas a cidade era muito pequenininha. E isso teve um impacto gigantesco na população, porque, e gozado, não era só... As pessoas usaram, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, para sobrevivência, não era só para comer. Tinha muita gente, muita mulher principalmente, que comprava uma máquina de costura para poder costurar para fora, depois o juntava com a vizinha que também tinha e fazia uma pequena cooperativa. Teve gente que comprou freezer, tudo a prestação, para poder fazer comida para fora. Gente que aumentou a renda da família bem além do renda mínima. E isso acho que hoje na cidade seria muito importante também pensar em fazer. Em resgatar, né, esse programa, que nem você já tem ali o teste, tipo, deu certo, gente, vamos resgatar, e ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. A gente está discutindo isso a nível nacional, mas super dá para São Paulo ser pioneiro e fazer alguma coisa a nível municipal. Um exemplo concreto disso para te contar. Eu lembro, ficou muito forte para mim. Um dia eu passei numa favela e tinha um bar. E eu estava morrendo de vontade de comer alguma coisa, um sonho de valsa, qualquer coisa, morrendo de fome. Entrei no bar, um bar precário, e ele só vendia cigarro e cachaça. E não tinha nada, nenhuma balinha, nada, nada. Bom, passaram-se, assim, sei lá, 8 meses, 9 meses, sei lá, passei naquele bar, falei, para aí que eu quero ver. Me pareceu diferente o bar. Eu entrei no bar, estava vendendo arroz, feijão. Eu falei, o que aconteceu aqui? E o dono do bar falou assim, aconteceu que com essa renda aí que a sua pôs, eu empreguei, você vê que está minha família inteira aqui, e a gente está vendendo comida para eles. Nossa. Quer dizer, ativa a economia. É tão burro não perceber isso, que é uma injeção na veia. Gente do céu, é muito. Dá até um calorzinho assim no coração, de tipo, é isso, sabe? Eu acho que a gente tá avançando muito nessa discussão, tá uma discussão a nível nacional, no mundo inteiro está falando disso, e eu acho que a gente vai conseguir nessas eleições municipais pautar essa questão e você tem que trazer sempre esses ótimos exemplos para esfregar na cara de todo mundo que acha que não dá, que não é possível, que não adianta. Adianta sim, a gente tem provas e dados que mostram isso. E tem uma outra pauta que eu vou aproveitar já e te fazer essa pergunta, que eu ia deixar para o final, mas já vou trazer. Outra pauta que a gente tem discutido muito sobre desigualdades em São Paulo, não tem como não falar disso, que é a questão da mobilidade e do transporte público. E aí a pergunta que eu queria te fazer até um pouco tempo atrás, até ano passado, era completamente utópico falar de uma renda básica do Brasil inteiro. E hoje é uma das principais pautas do Congresso, a continuação do auxílio emergencial na forma de uma renda básica com um novo impacto social. A gente precisa disso. E eu falo, caraca, como a gente avançou, né? Como a realidade se impôs e uma coisa que era utópica se tornou real. Assim, a gente tem que falar sobre isso. E trazendo para a questão da mobilidade, do transporte público, eu queria te perguntar, o quão utópico é sonhar em São Paulo, não vou nem falar do Brasil, em São Paulo, com um transporte público de qualidade e gratuito. Não sei se para todo mundo, mas pelo menos para boa parte da população. Queria te perguntar a sua opinião, sua visão, sua experiência sobre o passe livre. Totalmente utópico, infelizmente. Eu nunca fui de ficar enrolando, falando que não dá para fazer.
porque para pagar o subsídio, para ter um transporte onde as pessoas vão sentadas, com ar-condicionado, com uma frota adequada, levando as pessoas nos lugares que tem que levar, a prefeitura teria que ter um subsídio maior do que é hoje ainda, né? O transporte é caro. Né? Então, você dizer que vai fazer o transporte gratuito, eu, com a experiência que eu tenho, não vejo como fazê-lo, né? Talvez em algum futuro, alguma possibilidade. Eu não vejo como fazê-lo no futuro próximo. Acho que a gente pode tentar, talvez, subsidiar um pouco mais. Agora, essa questão também da tarifa, eu acho que em todas as negociações com o pessoal do transporte, você tem que pensar, o empresário tem que ganhar, e tem que ganhar um preço justo. E o cidadão tem que ser bem tratado, ele tem que ter um transporte adequado. Isto é o que nós desejamos. Se você não pagar um subsídio adequado, que é o caso que toda cidade do mundo que tem um transporte melhor é subsidiado. Então, se você não pagar um subsídio adequado, o empresário não vai colocar o número certo de ônibus na frota, os ônibus vão tendendo a ser mais velhos, vai ser menos qualidade, mais poluidores. Então, tudo isso tem que ser pesado e exigido, né? Mas não adianta querer também que se faça mágica e coloque sem dar um subsídio. E o subsídio para a cidade é muito alto, é uma fatia boa. Então, é uma negociação permanente de exigência e de cooperação mútua para que respeito mútuo entre empresariado e prefeitura, para que se coloque um transporte decente e que o empresário possa se sentir também bem remunerado e o cidadão vá adequadamente para sua casa. Agora, o transporte público, né, ficou muito aguado, eu diria, do começo do que durava, né, que a pessoa podia andar em 2 horas quantas viagens quisesse. E depois também a gente tem que levar também em consideração que o número de carros na cidade, tráfego, piorou enormemente e não foi construída, que eu me lembre, nenhum passar rápido, mais passar rápido. Que isso que ajudou muito o transporte a melhorar, porque o transporte com o bilhete único, ele dava 2 coisas para o cidadão, que era uma economia, dinheiro mesmo, né? Gastava menos. E ele gastava menos tempo para chegar em casa. Quantas vezes a pessoa não parava na rua e falava, olha, há muito tempo eu não chegava em casa com meu filho acordado. Você não sabe que isso foi bom para mim. Ou eu poder ficar mais meia hora na cama, ou poder tomar um café da manhã em família, ou poder passar para levar meu filho, acompanhar até a escola, né? Então, essas coisas fizeram muita diferença. E acabaram fazendo menos diferença porque foi a briga do subsídio, né? E aí não tem mágica, não tem mágica. Tem que ter negociação sem parar e uma exigência para a qualidade do transporte. E você acha que daria, hoje, por exemplo, a gente tem ainda o passe livre, um pouco menor esse benefício, mais controlado, mas ainda temos o passe livre para estudantes de baixa renda, né? E você acha que nesse sentido talvez dá para ter esse subsídio, tipo, selecionar quais grupos da sociedade poderiam receber esse benefício? Como, por exemplo, se a gente tem um sistema de cadastro em que você tem certas famílias recebendo, vamos supor, a renda básica municipal, será que Olha, não daria Malu, para incluir nesse cadastro tudo isso? dá. Você só tem que ver de onde você vai tirar e o que vai ficar sem. Tudo dá, porque você tem que ter uma prioridade. As pessoas dizem, como é que vai gastar tanto para fazer um céu? Ué, é prioridade e vou gastar nisso. Né? Tudo dá, mas não adianta você ficar dizendo, olha, eu vou fazer um grupo que vai ser mais beneficiário. Então, assim, a prioridade é fazer um transporte mais barato. Tá, se a prioridade é essa, vamos ver de onde nós vamos tirar. Ponto. Tira-se. Tira-se. Só que você não pode ter 300 prioridades, você tem que ter 1 ou 2 ou 3. Né? E nós temos na cidade a questão da saúde, por exemplo. Você não perguntou, mas até perguntou quando você falou da desigualdade. Uma das coisas que sempre me deixa muito furiosa, indignada, e eu chego acabada quando eu vejo, é a questão das palafitas em cima de córregos. Aqueles córregos, as casas com os ratos passando, aquelas crianças no meio.
e você vai dando aquela angústia que tem que fazer. São obras muito caras, porque você pega, por exemplo, o Córrego do Bispo, vai com um dos exemplos dos mais terríveis. Ali você tem que tirar quantas famílias daquela região? Então é caríssimo, que você tem que tirar as famílias, você tem que fazer a canalização e depois você tem que construir os prédios para as famílias voltarem. Então não é uma obra simples. Agora, isso se chama saneamento básico e direito a uma habitação decente. Isto, para mim, é o principal nesse momento. Porque nunca se faz, porque nunca dá tempo. Quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer subsidiar o transporte, quer mais. Gente, tem gente morrendo, que não precisava estar morrendo se tivesse água na casa, se tivesse esgoto na casa, né? É o que mais afeta a saúde. Na pandemia, isso ficou muito evidente, mas muito forte, né? Então, eu acho que, se você fosse me perguntar qual seria a prioridade, eu diria a questão do saneamento básico. Agora a gente teve o marco regulatório, vamos ver como isso vai ajudar, que é outra questão. O que vocês da tua geração, da tua turma, pensaram sobre o marco regulatório do saneamento básico? Então, com certeza, assim, né? O marco regulatório que foi votado nessa semana, ele fazia parte, na verdade, de um pacotão, né? Olhando para essa agenda social. Tanto que começou a ser votado lá no final do ano passado, né? No segundo semestre, por exemplo, a constitucionalização do Bolsa Família, né? Enfim, entre outros programas urgentes. E é muito louco, Marta, você pensar. Assim, é um tema também que me incomoda demais, que também é prioridade para o nosso manifesto, que é a questão da urbanização de favelas barra desenvolvimento local, né? Que engloba toda essa questão do saneamento, e o próprio nome já diz, básico. A gente está falando em pleno século XXI que ter o básico ainda é privilégio. E eu concordo 100% assim embaixo, quando você traz, cara, essa tem que ser a prioridade. Já deu, sabe? A gente já passou da hora de a gente falar que não dá, que não tem como fazer, a gente tem que dar um jeito de fazer, porque nunca é o momento certo, né? E eu gosto quando você traz isso, porque eu sei que você tem experiência e imagino, né? O tamanho das brigas que você teve que comprar para, por exemplo, conseguir construir os céus e conseguir colocar o bilhete único na cidade. Então, eu imagino assim que essa deve ser uma prioridade para todo mundo, né? E muitas pessoas mandaram aqui, Marta, queria te falar nos comentários sobre o bilhete único. Quando a gente começou a falar de mobilidade, todo mundo falou assim: de mobilidade a Marta entende, a Marta é a mãe do bilhete único, o bilhete único mudou a minha vida. E isso, assim, sem dúvida, mudou a minha e imagino que mudou a vida de uma galera. E eu queria muito saber, assim, de uma galera mesmo, assim, da cidade inteira, né? Então, eu imagino que você deve olhar para todas essas conquistas e ficar muito orgulhosa da sua trajetória. E eu queria também perguntar, da onde veio a inspiração para o bilhete único? E eu sei que a briga pelo transporte, como você mesmo falou, não tem milagre, ela é uma briga dura aqui na cidade, né? Como você falou, envolve muita, muita negociação. E a gente sabe que você brigou muito pelo bilhete único, né? Também queria que você fizesse uma avaliação de lá para cá. O que você acha que poderia ter sido feito? O que você acha que melhorou? O que você acha que piorou? Vi muita gente falando do bilhete único aqui, e aí aproveitei e queria perguntar isso. Olha, o Bilhete Único é um programa muito antigo do Partido dos Trabalhadores. O Eduardo Suplicy, quando participou como candidato a prefeito, tinha isso também no programa dele. Vários tiveram, a Irundina também teve, mas é difícil de implementar. O Eduardo não foi eleito, né, prefeito, mas a Irundina foi, mas também teve dificuldade de implementar. Então, é algo que se tem, mesmo que você não conheça, eu estou dizendo uma pessoa que eu nunca ouvi falar, mas que sai do Brasil, ela vê bilhete único já há bastante tempo em vários países. Então, tinha noção que podia ter aqui. Mas também todo mundo tinha noção da dificuldade que é implantar um sistema onde era um sistema que tinha catraca, não tinha catraca eletrônica, depois foi posto catraca eletrônica, mas aí tinha o cobrador, aí tinha a briga com os cobradores a ficar desempregados, depois o bilhete único ia permitir a prefeitura saber quanto é que quanto entrava de recurso. Né? E isso também ninguém queria que a prefeitura soubesse. A briga era uma briga bastante grande, né? Teve bastante tempo que eu andei com um colete de proteção, né? E era horrível, porque era verão, ao invés de aquela coisa ficava parecendo uma bola, né? Quente para danar.
E teve situações assim, por exemplo, eu lembro um dia eu não saía todo dia com ele. Se eu ia para a prefeitura, eu não punha o colete, mas ele andava no porta-mala. Aí um dia fomos para um céu, eu esqueci de pôr o colete, ficou no porta-mala e de repente entraram lá os agentes de segurança da prefeita e falaram assim: olha, prefeita, tem que pôr o colete, porque fomos avisados. Aliás, é melhor a gente não ir, né? Nós íamos numa inauguração de uma urbanização gigantesca, eram 10 mil famílias ali na urbanização. E tem um palco montado, tal, mas é melhor não ir porque falaram que tem uma possibilidade real de tiros. Então, e tiros para a senhora, para o palco. Então, foi desmantelado, esse é o governo do estado que está avisando, é melhor não ir. Aí, eu não sei se hoje eu pensaria assim, mas na época, eu sei lá. Eu falei assim, olha, nem pensar, traz o colete e vamos, né? Aí eu avisei o secretário de habitação, acho que era o Paulinho Teixeira, falei, Paulinho, eu estou indo. Ah, mas você acha? Eu falei, acho e vamos. Ficamos pouco tempo, mas tem que ir, não vamos deixar uma festa lá, o povo todo lá para a inauguração, fomos. Aí, ele estava lá, eu fui. Quando chegamos lá, eu lembro que eu parecia um canguru que fica pulando. Peguei o microfone, pulava no palco apavorado. E aí, graças a Deus, começou uma chuva enorme. Falei, agora, gente, muito obrigada, estamos juntos, todo mundo para casa, está inaugurado, estamos festejando, mas vamos para casa que acaba com essa tempestade que está caindo, não dá mais para ficar aqui. Obrigada para todos pela presença. Esse é um dos episódios que eu lembro. E outro episódio que eu lembro também foi com o Chico, que fazia o Jornal do Meio-Dia. Lembra? Chico Pinheiro, né? E eu fui fazer uma entrevista e aí eu estava todo o tempo tão tensa com todos os problemas e as tentativas, as coisas as ameaças, tudo, né? Aí era para falar sobre o transporte, que estava sendo a mudança no transporte, e ele começou a dizer que tinha que fazer isso, fazer aquilo. E aí eu fiz uma coisa que, claro, que não pode fazer, né? Eu falei, tá bom, você sabe tanto, se candidata e vai ser prefeito, tá? Bom, foi um desastre absoluto, um desastre total. Mas eu não podia falar que eu estava com colete, que eu estava morrendo de medo o tempo inteiro e que eu estava enfrentando os gangues, que era um horror. Mas a gente peitou as greves, tudo, e eles faziam greve, e eu lembro uma conversa até que foi o Gilmar, né, que era o secretário de transporte, hoje eles vão fazer greve. E eu falei, bom, greve, quantos dias nós aguentamos? Quantos dias eles aguentam? Foi minha pergunta. Ele falou 3 dias. Eu falei, nós. Ele falou, nenhuma. Você acha que nós vamos parar a cidade de São Paulo? Vai parar a cidade de São Paulo, não dá para fazer greve. Aí eu lembro só da frase, assim, Gilmar, nós não viemos a passeio. Nós vamos em frente. Está acabando a tua carreira, e a minha também. Eu falei, bom, me diga uma coisa, qual é a consequência se a gente ceder? O que acontece com o bilhete único? E ele disse, o bilhete único, bom, a gente faz na próxima gestão da gente. Nessa não vai dar, porque a situação que está, a gente tem que ter mais tempo. Aí eu falei, não, nós não viemos a passeio, nós vamos fazer. Aí ele ficou meio assim, falou, tá bom, então vamos tocar. Eu falei, vamos tocar. E eles aguentaram só um dia, porque a gente peitou. Ainda fizeram mais 1 ou 2 vezes, de maldade, quando veio o primeiro-ministro da França, dar apoio aqui e tal, que era uma candidata para a candidatura a presidente do Lula. E eles aí resolveram fazer exatamente no horário que tinha sido anunciado, que eu ia fazer uma volta a pé com o primeiro-ministro no centro. Mas foi assim, preciso, né? Mandaram avisar, vai parar a cidade na hora do passeio da prefeita. E aí eu falei, não vai, eles não vão parar a cidade, eu vou ligar eles podem fazer a greve, eu vou ligar para o primeiro-ministro e vou explicar, né? E liguei para ele, era o Jospin. E liguei para o Jospin e falei, primeiro-ministro,
aqui nós estamos com um problema e que então ele era convidado para almoçar na minha casa depois. Eu falei, então nós iremos direto para o almoço, não vamos fazer o passeio a pé porque a situação de greve e tal. Aí ele falou, madame, eu conheci perfeitamente em Paris, nós temos greve, tem que parar, não tem problema nenhum. Aí depois dessa eles não fizeram mais, porque eles perceberam que não ia ter. Não ia ter, porque nós tínhamos decidido fazer. Então, tem certas coisas, como que eu falei para você, foco, prioridade e determinação para enfrentar uma situação quando você acha que tem que enfrentar, porque aquilo é fundamental. Às vezes dá errado, como os túneis lá do Rebouças da Jardim, que o pessoal não perdoou porque fechou tudo. E isso foi uma briga no próprio gabinete, que o pessoal achava que não podia fazer os túneis porque não ia dar tempo de ficar pronto, né? E que aí ia estragar a eleição. E aí a questão, eu lembro que eu fiquei tão... E eu tinha um desemprego muito alto e a gente tinha o dinheiro do CEPAC, que é a venda de espaço aéreo. Tinha bastante dinheiro de venda de espaço aéreo na região da Faria Lima, que só podia usar ali. E aquele desemprego danado. Eu falei, não, nós vamos usar, vamos fazer os túneis e usar o dinheiro para dar emprego, é isso que nós vamos fazer. E hoje, pensando bem, talvez eu tenha feito errado, porque ali foi um desastre absoluto. Mas, se quer saber, também não me arrependo. Então, lá, os túneis ajudaram para a mobilidade da Zona Sul, que não conseguia chegar em São Paulo. Agora, são coisas que a gente tem que pensar. E a maturidade também vai dando mais calma também. Eu não me arrependo, mas precisava ter feito os dois ao mesmo tempo, né? Mas tinha que fazer. Mas é a vida. O que você tem achado dessa questão da frente ampla? Ah, ótimo. Eu também queria tocar nesse assunto com você. Marta, olha, sinceramente, a gente não pode deixar de olhar e de falar desse avanço do obscurantismo, do autoritarismo pelo governo federal, colocando a vida de milhares de pessoas com esse negligenciamento, essa irresponsabilidade, assim, totalmente genocida nessa condução durante a pandemia, fora todos os outros crimes que tem cometido, né? Então, assim, não dá, né, para a gente ver tudo isso estarrecido. Eu acho que todo mundo que se considera do campo democrático tem não só a obrigação, assim, mas um dever cívico mesmo de se unir, assim, pela democracia, pelos direitos humanos, né? Quem viveu, quem estudou minimamente sabe o quão cruel é o regime autoritário, sabe? O quão cruel é você não poder ter sua liberdade, não poder ter os seus direitos políticos, civis, sociais garantidos, né? Então, eu acho que é muito grave esse momento e eu sei que você é uma porta-voz dessa frente e eu aproveito e rebato para te perguntar qual a sua percepção dessa frente hoje. Eu estou falando dessa frente ampla desde o ano passado, metade do ano passado, primeiro semestre do ano passado. Por quê? Que foi exatamente quando eu percebi que o governo do Bolsonaro ele era um psicopata e que aquilo não ia dar certo e que nós tínhamos que fazer uma organização. E eu tinha decidido firmemente que eu não ia mais entrar na política ativamente. Eu ia, quem gosta de política, lê política todo dia como primeiro ato da manhã, mas não ativamente. Era uma decisão de vida. Mas eu pensei, não, eu tenho um eleitorado de São Paulo e eu gosto da minha cidade e eu gosto muito do meu país e esse cara ele tem que começar a ser barrado. E a primeira coisa é que nós consigamos não espatifar a esquerda inteira, porque senão vão ser 350 candidatos e nós vamos perder de novo. E então eu comecei a conversa com os partidos, né? E aí nós temos que fazer uma frente. Agora cada partido é de um jeito, né? O PT acabou se isolando, conversei muito com o PT, conversei muito com vários outros partidos também. Então, eu acho que ainda é possível, sabe por quê? Porque é inexorável. Só por isso, é inexorável. Como em situações de grande drama, acabam sendo essas alianças inexoráveis. Você veja, pensa, por exemplo, na Segunda Guerra, né? Quando que você imaginaria que Churchill e Roosevelt, se dando tão bem, fossem conversar com Stalin,
que eram inimigos mortais. Mas tinha um inimigo maior, que era Hitler. E foi feita uma frente ampla ali. Ninguém está inventando nada. A gente está utilizando a história, né? Então, assim como nas diretas já, quando você tinha naquele palanque das diretas já, gente que tinha apoiado a ditadura, estava no palanque das diretas já, e não tinha isso, você não, que você apoiou a ditadura, fez parte. Não tinha, era todo mundo junto. Né? Bom, antes, até bem antes, na época que o Carlos Lacerda fez frente ampla com o Jango. Né? Então, mesmo eu, quando o Mário Covas foi candidato a governo, né? Ele ganhou de mim a eleição e do Maluf. Eu me senti muito mal, porque não gostei do jeito que foi conduzida a coisa, mas no dia seguinte estava apoiando o Mário Covas, ajudei ele a se eleger, e quando eu fui candidata a prefeita, se ele não tivesse me apoiado, ele saiu do hospital, que eu fui muito grata até hoje, se ele não tivesse saído do hospital para ir no sindicato de jornalistas, de um ato que a gente arrumou para ele sair, porque o apoio só de dizer não adiantava, tinha que ir lá pessoalmente. Ele foi, abração, ele apoiou e eu ganhei para prefeita. Então, éramos adversários? Sim, é possível. Então, isso ainda está assim, mas vai acontecer. Como será exatamente? As pessoas estão se conversando, inclusive eu, mas e eu quero apoiar para que a gente possa ter realmente um exemplo de frente ampla, para que possamos já começar a trilhar um caminho para 2022. Porque não adianta ficar se tapeando aqui e depois chegar lá e achar que vai aparecer e vai dar certo. Não. Eu acho que nós temos que aprender e aqui vai ser um grande exemplo para o Brasil se a gente conseguir fazer. Um grande exemplo. Dá muita esperança ouvir esses exemplos históricos, né, que você trouxe. E eu acho que o mais bonito da democracia é, como você falou, nós éramos adversários, mas não inimigos, né? Quando você é adversário de alguém, você compete dentro do campo democrático e faz alianças quando tem que fazer e cria consenso quando tem que criar. Agora, quando você cria inimigos, né, que geralmente é o que a gente tem visto vindo do lado do governo federal, não, o inimigo é a lógica da guerra, né? Você quer eliminar, você quer exterminar o seu inimigo. Você não tem a possibilidade nenhuma de consenso, de composição. É que esse governo que está aí, do Bolsonaro, é um governo que tem um perfil autoritário, que procura metodicamente ter uma estratégia de golpe, né? Um golpe para se transformar num governo sem judiciário e sem legislativo. E isso vai ficando claro, desde as manifestações que ocorrem espontâneas, que a gente já desconfiou e já está sendo descoberto que não são tão espontâneas assim, né? Muitas financiadas, até o próprio presidente que vai nessas manifestações, que essa semana última ficou sem ir, porque agora está com receio de outros problemas na família. Marta, então, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto que você parou antes de cair, né? Sobre essa frente ampla pela democracia, mas sobre esse caráter intrínseco do governo Bolsonaro desse poder, de chegar nesse golpe autoritário. Isso é muito, 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 muito preocupante. Você acha que essas últimas pesquisas que saíram de crescimento do apoio à democracia, enfim, toda a mobilização da sociedade civil deram uma freada e talvez por isso que ele não tenha saído nas ruas, nas últimas manifestações que rolaram esse fim de semana, ou você acha que não? Não, não tem nada a ver com isso, na minha opinião. Tem a ver com o medo que ele está. Não, eu acho que ele percebeu que ele tem que se frear um pouco, porque passou da conta, e tem a questão dos filhos, principalmente. Né? Eu acho que foi isso que freou. E no momento em que ele extrapola contra o judiciário e de uma forma não fora da Constituição, ele está se tornando cada vez mais vulnerável. Eu acho que também a área militar, né, ela também se posicionou. A área militar não é a favor de golpe autoritário. Né? Eu acho que vai ser difícil, eu nem sei se interessa ter um impeachment nessa situação e do jeito que está. Acho muito difícil, porque no Congresso, com essa relação que ele mudou com o Centrão, né? Não sei se ele já tem os votos para impedir qualquer coisa que se queira fazer contra ele lá.
E no TSE também é muito complicado, porque pode sair uma reação de que está sendo roubado, de que não é correto, estão dando um tapetão, pode vir coisa desse tipo. Se ele conseguir ficar mais calmo, né? Eu acho que talvez fosse a melhor coisa, mas eu não tenho tanta esperança, porque eu não acho ele uma pessoa assim normal, né? Acho que ele não aguenta muito tempo. Ele fala uma coisa, daí 2 dias ele quebra o que ele falou, ele volta atrás, faz tudo, todas as inconveniências voltam. Então é muito difícil de fazer essa previsão. Mas nesse momento, você veja como diminuiu a tensão. Porque tem uma coisa, eu falo mais como psicóloga mesmo, né? Eu acho que se reparou como as pessoas estão muito tensas. É a pandemia, a pandemia. Gente, não é só a pandemia, é a tensão política o tempo inteiro, os descalabros que a gente escuta, a sensação de impotência com aquele ex-ministro da Educação, que é aquela vergonha horrorosa, aquela Damares, que não sei o que tem na cabeça, aquele ministro do exterior, que é uma coisa que nunca vi. Imagino Itamaraty, né, com aquela formação, como devem estar se sentindo. Quer dizer, aquela subserviência aos Estados Unidos, ao Trump, aquele besterol todo. Quer dizer, quem lê o jornal e acompanha e é a favor dos direitos humanos, ou do processo civilizatório que a gente estava paulatinamente adquirindo, vai ficando numa tensão. Aí você junta essa tensão que paira na nação, né? Paira junto com uma pandemia que obriga as pessoas a ficar também na tensão em casa, aquele que perdeu o emprego, aquele que está com medo de perder o emprego, aquele que está com meio salário, aquele que não sabe o que vai fazer da vida, aquela que está tendo, aí é uma questão que dá para falar horas, né? A mulher que tem que ficar online com a criança pequena, porque está online, não sabe mexer, a mãe tem que ficar lá ajudando, ao mesmo tempo a mãe tem que fazer o trabalho dela, home office, o marido que também está lá tendo que trabalhar, e o apartamento é minúsculo, e tem outra criança gritando que quer não sei o quê, e ela tem que fazer o almoço. Mas, gente, que é isso? Aliás, os que estão mais sofrendo nessa pandemia são as mulheres. Isso de longe, porque culturalmente a mulher é que vai dar atenção para o filho da escola. Eu acho que numa geração mais jovem, isso já está mudando muito rapidamente. Mas não é tão fácil, mesmo quando muda, porque não se tem isso culturalmente, não se tem esse aprendizado, né? Que agora está sendo a toque de caixa, como está sendo a toque de caixa o aprendizado dos professores para aprender a dar aula online, né? E isso não pode ser jogado fora, porque alguns já se adaptavam, vinham de escolas onde isso já era mais normal, outros não, estão aprendendo. Agora, quando acabar essa pandemia, tem que pegar com unhas e dentes todo esse aprendizado e investir, porque as aulas do futuro vão ser parte online e parte presenciais, né? Um belo período vai ser assim. E talvez a gente até isso mude no futuro também, né? Aliás, tem outro assunto que eu queria te perguntar, mas não vai, eu acho que já está acabando agora. Não, tem 10 minutos, não tem? Temos 10 minutos. Então, eu queria perguntar a opinião. Você também gosta muito da área da educação. Eu quero saber, porque eu tinha uma ideia que estava bom voltar às aulas 6 de setembro. Depois eu comecei a ler outras informações que talvez as crianças não sejam tão, elas não transmitam tanto, né, o vírus, e que elas não teriam um problema tão sério quanto está se colocando as crianças, estou falando de creche, né? E quem estaria quem está muito temeroso é o sindicato dos professores. Mas a gente, tudo bem, entendo que os professores também estão temerosos com essa situação. Assim como devem estar temerosos os motoristas de ônibus, como devem estar temerosos os enfermeiros, como devem estar todas as pessoas que trabalham com o ser humano também, né? Ali, na lide, perto do vírus. E aí eu fiquei pensando que tem que ter mais informação sobre isso, porque talvez pelas crianças, que estão ficando também doidinhas dentro de lugares muito pequenos, alucinando a família toda também, como eu estava falando, mas também pelas mães que precisam trabalhar. As mães precisam trabalhar, as mães estão sendo chamadas, estão sendo demitidas, estão desesperadas. Está muito complicado isso também. Então,
eu não tenho nada, nunca na minha vida eu tive coisas muito, a não ser muito imexíveis, né? Eu penso. E agora comecei a avaliar se não poderia flexibilizar antes, seria tão errado como eu estava pensando, a gente teria que ter mais pessoas falando sobre essa transição de criança pequenininha, de 2, 3, 4 anos, né? Que, e o que fazer, né? O que fazer? Você chegou a conversar sobre isso? Sim, eu conversei sobre alguns desses temas. Uma possível saída, né, para essa encalacrada. Poxa, as pessoas voltando a trabalhar, toda essa tensão, né, dentro de casa que já está rolando, a gente sabe que vai ser mais pesado para as mulheres, para as mães, principalmente as mães de crianças pequenas que dependem das creches, que ainda seguem sem essa previsão de reabertura, com uma possível reabertura talvez em setembro, mas ainda com muitas restrições, né? Eu acho, Marta, que eu li também um desses estudos com essa hipótese de que as crianças transmitiriam menos, por isso também elas não sentem as sequelas da doença, né? Ou só em casos muito raros, né? Só que como eu tenho a impressão que cada hora surge uma pesquisa diferente e uma acaba refutando a outra. E eu chego à conclusão de que a gente ainda não sabe nada sobre essa doença, que a gente tem muito, muito ainda a avançar e que o grande foco é a descoberta da vacina. E tudo que vai surgindo, sabe? Porque às vezes parece que é uma grande roleta russa. Você vê pessoas de grupo de risco que ficam assintomáticas e você vê jovens falecendo por conta das consequências. Você fala, caraca, e por isso que também E ver gera toda gente essa tensão. Você perfeitamente nunca sabe. saudável, de 40 anos, que entra lá e morre. E ninguém entende por Gente, quê. não tem Por quê? explicação. Eu acho que a Exato, gente não sabe tem muito pouco. explicação. Eu acho que a gente sabe muito pouco. Então, se basear em qualquer estudo para abrir, assim, eu acho que é arriscado. Mas, do ponto de vista das mães e das mulheres, uma coisa que eu vi, que até que o Bruno Covas estava correndo e assumiu esse compromisso, essa briga, era de garantir que as empresas não demitissem, que prorrogassem o home office para mães que não conseguissem colocar os filhos em creches. Então, eu falei, bom, eu acho que talvez para esse momento essa possa ser uma ação acertada. Então, eu sei que está correndo para conseguir colocar multa mesmo, de tipo, cobrar a responsabilidade dessas empresas de estarem cobrando as mulheres que estavam no home office, né? Ontem, eu acho que eu vi uma live de 3 prefeitos, né? E alguns dos prefeitos estavam dizendo que essa ajuda estava chegando, não de R$ 600, a ajuda complementar do salário, né? Eu achei interessante, que ajuda a empresa a não demitir. Paga menos, mas não demite, e o governo federal que paga um pouquinho para essa pessoa ficar em casa. Mas o que eu vejo, Malu, é que está muito desorganizado isso, né? Por exemplo, mesmo essa discussão que teve, se ia diminuir a ajuda emergencial dos R$ 600, né, que é muito importante. Não, mas aí parece que vai ficar uma diminuição de parcelas bem menores, mais 3 meses. Mas fala isso, mas até chegar demora 2 meses e a pessoa morre de fome 2 meses, faz o quê? Né? Então, é a mesma coisa absurda de dizer a pessoa tem que ficar em casa. Né? Tá bom, vai ficar em casa? Você já foi lá numa periferia ver o que é ela ficar na casa sem ter o que comer? Ela não vai ficar em casa. Então, dá uma cesta básica para ela ficar em casa, senão não vai dar certo. Então, isso eu achei que está muito atrapalhado em todos os lugares que eu tenho visto, não só em São Paulo, mas em todos os lugares, porque foi muito novo, né? Muito novo para todos nós. Então, e muito novo, se é para novo para a gente que está com uma casa tentando ver como vai fazer, com a família como vai fazer, com os netos como vai fazer, para uma prefeitura gigante como São Paulo, com diferenças gigantescas, é muito difícil fazer a previsão e tentar ver todas as possibilidades, né? Então, é um desafio que nós nunca pensamos que nós fôssemos ter que enfrentar, né? É uma situação muito complicada, fora o que você mencionou bem, que é exatamente o que eu penso. Como seria o melhor para essas crianças? Mas eu não tenho informação suficiente, né? Será que já se tem alguma coisa mais concreta para poder abrir para creche, né? Qual é o nível de contaminação que essa criança pode fazer, ou ter para ela também, né? Para o coleguinha. Então, tudo isso é tudo desconhecido. A gente está no mar
no mar revolto, sem saber exatamente o que está acontecendo. Isso que deixa muito difícil, né? Sim, essa é a melhor frase para descrever o momento. E, Marta, a gente tem 3 minutinhos e eu só vou te fazer a última pergunta em 1 minuto. A gente falou sobre vários e vários temas e eu gostei muito de uma frase que você falou. Tem que ter determinação, foco e priorização. Prioridade para você fazer qualquer coisa, política pública, em qualquer lugar. E eu achei isso muito forte. Hoje, em 2 minutinhos, qual que é o seu foco? Qual que é a sua prioridade? Para que você quer se determinar? Em todas essas lutas que a gente falou, o que você acha que é o principal? Você fala para a cidade de São Paulo, para o Brasil ou para Para onde a São gente mora? Paulo. Para São Paulo. Para São Eu estou Paulo. focada no saneamento básico. Eu acho que chegou a hora. Chegou a hora. A gente está com o marco regulatório, né, para o bem ou para o mal. Nós temos 200 milhões e poucos de habitantes, 100 milhões não tem nada, nada. E ficam doentes sem, sem precisar morrer disso, né? Agora, eu acredito que o principal de tudo, é a frente ampla, porque se a gente perder em São Paulo, nós estamos ferrados, entende? O Bolsonaro vai ter São Paulo como um baluarte da sua eleição. São Paulo é muito forte, muito forte. E o São Paulo sempre foi vanguarda das lutas. Nós não podemos deixar cair essa peteca. Então, acho que de tudo mais importante é a política. E na política a gente fala de frente ampla. Perfeito. Não tinha a melhor maneira de encerrar essa live. Frente ampla pela democracia, o caminho é pela política e não esqueçamos de priorizar saneamento básico para redução de desigualdades e uma sociedade mais desenvolvida. Marta, o Instagram já falou que eu tenho 1 minuto, ele literalmente desliga a nossa cara, então vou aproveitar para te agradecer muito, muito por esse momento. Várias pessoas amaram a live, a gente recebeu vários comentários positivos, é sempre uma honra poder te ouvir e seguimos juntos em todas essas batalhas, viu? Pode contar comigo. Boa sorte na carreira. Eu torço também por você. Um abraço. Tchau. Um abraço. Beijo.